últimas semanas eu tenho recebido milhares e milhares de mensagens questionando algumas falas do Lula. E muitas mensagens dizendo que o Bolsonaro seria mais amigo dos animais, que ele teria aprovado mais leis e que o seu governo protegeu muito mais a Amazônia e o meio ambiente, muito mais do que o governo Lula. O próprio Bolsonaro disse isso na televisão. Confesso para vocês que eu fiquei um pouco confusa. Eu detesto mentira e detesto ser injusta. Por isso, eu fui pesquisar a fundo, para não estar cometendo nenhuma injustiça aqui. Afinal de contas, vocês sabem que animais e meio ambiente são pautas prioritárias na minha vida e no meu trabalho. Por isso, eu fui estudar a fundo e compartilho agora com vocês tudo o que eu descobri. O governo Bolsonaro, o desmatamento aumentou enquanto o Lula diminuiu. Mas, gente, vamos ser justos aqui. Pode ser que seja por acaso. Pode ser que seja porque são tempos diferentes. Por isso, eu resolvi estudar mais a fundo quais foram as ações do governo Bolsonaro e as ações do governo Lula. Porque falar como todo mundo pode falar, né? Pois bem, o governo Bolsonaro, o Ricardo Salles, vocês lembram aquele ministro de meio ambiente? Ele indicou o Eduardo Bin para ser presidente do IBAMA. E, curiosamente, numa terça-feira de carnaval, o Eduardo Bin assinou um despacho que mudava as regras de exportação de madeira. Olha só, ele teve a brilhante ideia de dizer que não precisava mais da fiscalização do IBAMA. Como que eram as regras? O IBAMA tinha que fiscalizar, tinha uma inspeção do IBAMA para fazer conferência de volume, espécies, produtos, lote. Ele resolveu que não precisava de mais nada disso, que o próprio madeireiro podia fazer uma autodeclaração dizendo que estava tudo certo. Curioso é que logo depois, investigações da Polícia Federal apontaram um esquema de facilitação de contrabando de madeiras nobres extraídas ilegalmente do nosso país, com envolvimento direto de quem? Ricardo Salles e Eduardo Bin, o ministro do Meio Ambiente e o presidente do IBAMA. Por isso que o Ricardo Salles acabou afastado diante de um escândalo deste tamanho. Porém, a história não para por aí. Alexandre Saraiva, o delegado que comandou essa ação importante de combate à madeira ilegal, foi exonerado do cargo. Não sei exatamente por que até hoje. No governo de Lula, o ministro Mink implantou um sistema que informava aos bancos os desmatadores para evitar que os bancos financiassem bandidos. Curiosamente, no governo Bolsonaro, esse sistema foi desativado. Em 2019, as multas do IBAMA foram transformadas em audiências conciliatórias, uma coisa que nem está prevista em lei, que praticamente acabou com as multas do IBAMA. Enquanto o desmatamento aumentou enormemente, as multas do IBAMA despencaram no governo Bolsonaro. E vamos lá, pessoal, ele mesmo afirmou em toda a campanha que ia acabar com o IBAMA, que ia acabar com as multas. Não sei se é bem porque ele foi multado ou porque os maiores desmatadores e destruidores da Amazônia são entre seus maiores colaboradores de campanha. Mas isso não importa. O fato é que as multas do IBAMA acabaram. Com eles, o poder dos fiscais. Isso, sem dúvida nenhuma, contribui para esse enorme desmatamento e destruição que nós estamos acompanhando. Então, alguma coisa você vai me dizer, ele levou o exército para a Amazônia e gastou 500 milhões de reais e só conseguiu dobrar o desmatamento. O orçamento anual do IBAMA é 74 milhões de reais. Sabe que não era melhor ter investido no IBAMA, que tem expertise para fazer isso? Tem o maior respeito pelo exército, mas cada um no seu quadrado, né? A Amazônia é fundamental para o nosso país, para o nosso clima, para o nosso regime de chuvas, para manter a nossa agricultura saudável. Por aí você pode não querer falar sobre esse assunto, então falar sobre outro. Que tal 1.560 venenos terem sido liberados no governo Bolsonaro? 475 proibidos na Europa e nos Estados Unidos porque são comprovadamente nocivos para a saúde humana. O Brasil virou o lixão dos agrotóxicos. Para agradar o interesse de alguns, Bolsonaro deixa que envenenem o nosso povo, a nossa terra, a nossa água. E nós todos pagaremos caro por isso. Infelizmente, ele demite funcionários especialistas técnicos que discordam do que ele quer. A gente viu isso acontecer com o Ricardo Galvão, mostrando as taxas de desmatamento contrárias que o Bolsonaro gostaria, foi demitido por se recusar a mentir. Tem um grande público que não se importa tanto com o meio ambiente, que prefere falar e defender os animais. Então vamos falar sobre esse assunto também. Em setembro de 2019, Bolsonaro sancionou uma lei que reconheceu o rodeio, vaquejada e laço como expressões esportivo-culturais pertencentes ao patrimônio cultural do nosso Brasil.
Como se não bastasse isso, ele transformou o nosso dia 4 de outubro, um dia sagrado para a proteção animal, que é o Dia dos Animais, dia de São Francisco de Assis, ele transformou em Dia do Rodeio. Foi contra as substituições de carroças. O Ministério do Meio Ambiente recusou-se a apoiar um PL onde se propunha substituir as carroças de tração animal em área urbana por alternativas como tração elétrica. No governo Lula foi criada a Tropa de Elite do IBAMA para combater o garimpo legal em terras indígenas. Já no governo Bolsonaro, essa Tropa de Elite ficou parada há mais de 8 meses. E a razão, todo mundo sabe, né? Afinal de contas, isso o Bolsonaro nunca escondeu, que ele é a favor de garimpo, inclusive nas terras indígenas. Inclusive, numa ação que teve contra garimpo ilegal, o Ricardo Salles mandou os garimpeiros, bandidos, pegos no flagra de avião particular da FAB para se reunir com eles em Brasília. Aliás, vários ministros do Bolsonaro adoram ouro. Vocês devem se lembrar daquele outro que foi pego com barras de ouro num esquema fraudulento de corrupção que sucateou a nossa educação. Não respeita a pasta de educação e nem os professores. No último debate, ele afirmou que o seu método de educação era um aplicativo que estava alfabetizando as crianças em tempo recorde. Não há nenhum estudo sobre isso. E se você conhece uma criança em escola pública no Brasil, sabe que ela não está indo bem. Você sabe que a maior parte das crianças não tem uma tela, quanto mais a possibilidade de baixar um aplicativo. É vergonhoso que um presidente da República apresente isso como um programa de educação. Você está aí falando, Luísa Mel, mas o Lula fica falando que vai colocar carne na mesa de todo brasileiro, fica falando que vai fazer churrasco. Você não é contra isso? Absolutamente contra isso. Eu nunca escondi aqui, o meu sonho, sem dúvida nenhuma, era um presidente vegano. Mas, por enquanto, eu tenho que escolher entre esses dois aqui. O Brasil bateu recorde de abate de suínos e de aves no governo Bolsonaro. Porém, o nosso povo está morrendo de fome. Porque esse recorde não é para o nosso povo, esse recorde é para exportação. Então, sim, eu prefiro um presidente que quer alimentar o nosso povo do que um que está deixando o nosso povo morrer de fome enquanto a exportação está batendo recordes para enriquecer apenas meia dúzia de amigos dele.